A gente precisa falar um pouco de Brasil. Carcará deu um destaque aqui realmente relevante, de que não dá pra gente ignorar o que tá acontecendo aqui no Brasil, com o Vorcaro, com o caso Master, com o INSS. E a questão, gente, que ficou um pouco abafada mesmo por causa da questão do México, é que a PF e o STF, sei, é ruim ter que ficar escolhendo as palavras, né, para falar de STF, mas a PF e o STF estão numa guerra. Estão numa guerra de informação, de acessos. A coisa pode terminar mal, como a gente até colocou aqui no GC. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que a PF foi para cima e o STF está dando resposta. Isso já está acontecendo aí há mais ou menos uns 15 dias. E você está acompanhando, a gente também falou sobre isso aqui. Mas chegamos no ponto em que a PF começou a negar informações para o STF, porque questiona tudo que está acontecendo, questiona a questão do Dias Toffoli, que inclusive segue normalmente lá, mesmo depois da questão do resort. A relatoria só foi passada das coisas lá para o Fachin, porque já estava ficando insustentável. Nós também repercutimos aqui que as pessoas próximas ao presidente Lula, e quem repercutiu isso foi o G1. Não é a gente aqui colocando teoria, não, de que pessoas próximas ao governo Lula estão muito preocupadas com o fato de que o STF ficou um pouco fora de controle e que a imagem que o STF está passando pode respingar no governo Lula, principalmente num ano de eleição. Mas aí agora a PF negou o Dias Toffoli, que vocês vão lembrar, ele pegou todas as informações, declarou sigilo, ele não queria que nada sobre o caso Master saísse do próprio bolso, saísse do STF. E agora, depois desse imbróglio aí, nesses 15, 20 dias, tá tudo na mão da PF. E, por exemplo, o celular, as mensagens, tudo que foi descoberto, inclusive, talvez, até informações linkando o STF mais do que nós já temos hoje, pode estar lá. E o STF não conseguiria se defender. Mas isso pode acabar tendo resposta. Júlio Roque, eu queria te ouvir aí sobre isso. Vamos falar um pouco aí de Brasil, porque é necessário e tem muita gente já achando que alguém vai ter que ser sacrificado aí, metaforicamente, é claro, para que isso acabe, né? O que você pensa, Júlio? Bem, no México, as explosões, as guerras e os tiroteios. E aqui, né, a farra do dinheiro público. Nada mudou, Eric. Vamos falar, sim, um pouco de Brasil. Mas o interessante é falar também que somente por causa de uma tecnologia de software israelense e de uma outra empresa americana conseguiram, né, quebrar os códigos de segurança do celular do Vorcaro. E pelas palavras do ministro do STF, né, ele disse: isso é coisa do Mossad. Então, o que nós estamos vendo é que a Polícia Federal utilizou de ferramenta a qual incomodou o ministro e algumas outras autoridades do Brasil quando esse celular tem seus códigos quebrados e as informações tão valiosas que ali estão vêm a público. E o que o Eric falou faz todo sentido. Quando a Polícia Federal abre a boca para falar contra essas autoridades e contra também a base do governo, é de se estranhar. Mas o que não sabemos ainda é qual é a quantidade de informações e a qualidade dessas informações que estão no telefone do Vorcaro. Para você ter uma ideia, a Polícia Federal poderia estar blefando. Primeiro grita muito alto, espera uma reação e, dependendo da reação, ela apresenta novos fatos que ainda não foram apresentados, como um blefe e um bom jogador de blackjack. É isso que está aparecendo. Essa ruptura na Polícia Federal se torna estranha porque a Polícia Federal justamente é um instrumento do governo a qual é apartidária. Não pode ter lado, e sim caminhar junto com a verdade. Então, tem muitas cenas para próximos capítulos
desse assunto chamado Banco Master e ligação do Banco Master com os ministros, esposas e afins, que agora já está atingindo até a Rede Globo, né? Parece que a Globo tinha a Globo era dona de um banco que tinha ligação com o Banco Master. Enfim, é uma rede intrincada de crimes financeiros que aparece aí para todo brasileiro ver. E o mais interessante é saber que o Carcará eu concordo em parte com o que o Carcará falou, né? Não é que chama muito atenção, e sim as notícias que vão aparecendo vão sendo coladas nas narrativas a qual faz a seguinte tarefa: desviar a atenção do que realmente temos que prestar atenção. E como o Eric disse, Brasil é Brasil e nós temos que ficar preocupados com o que acontece aqui, né? E o que está acontecendo é a maior farra, a maior roubalheira de dinheiro público já vista até hoje. E até agora, caro Eric, ninguém foi preso. Milhões, bilhões, várias instituições envolvidas, INSS, Banco Master, STF, enfim. E até agora, a única coisa que conseguimos sentir é o cheirinho de pizza, Eric.